quero voltar nessa questão que você colocou. Qual que eu acho que é o problema? O problema do PT, nesse caso, é que ele ganha a eleição prometendo para as pessoas, além de explicar, olha, a situação é essa e o que nós precisamos fazer é isso. Isso dá muito trabalho. É mais fácil você falar assim, eu tenho a solução, vota em mim. Sim. Vote em mim que eu vou fazer fazer as medidas. que a gente estava discutindo no começo, que a gente fala de picanha, fala de não sei o quê. É isso que diferencia que o povo vai estudar de qualquer tipo de organização de esquerda institucional. Existe diferença entre esquerda e direita institucional? Claro que existe. Óbvio que existe. Longe de mim dizer que não existe. Mas são diferenças no marco da institucionalidade. O que os dois fazem? Da esquerda e a direita. As propostas vão mudar. Mas todos dizem, vote em mim que eu vou resolver os problemas do país nos próximos 4 anos. Um diz que vai fazer incentivos A, B, C e D e E naquilo ali que vai fazer a economia vingar. O outro diz que vai cortar imposto não sei o que, não sei o que, não sei o que, que a economia vai desenvolver. E todos fracassam. Fracassam num grau tal que, olha o mundo é assim, chega a esquerda no poder. Passa 4 ou 8 anos, a depender de alguns aspectos conjunturais. Estão todos frustrados, decepcionados com a esquerda. Vem a direita para o poder. Passa 4 ou 8 anos, todos frustrados com a direita. Volta a esquerda para o poder e fica nesse jogo de ilusões. O marxista não quer iludir ninguém. Primeiro, ele não diz, eu não vou resolver o problema de ninguém. O marxista, de verdade, fala, eu não sou capaz de resolver o problema de ninguém. Nem o meu partido é capaz de resolver o problema de ninguém. A gente quer transformar a sociedade e quer chamar você para ajudar a construir esse processo de transformação da sociedade e de gestão da sociedade. É uma solução mais fácil? Não, é bem mais difícil. É muito melhor aceitar o discurso da esquerda e da direita, claro. Caralho. Mas só que ela vai fazer experiência com os discursos da direita com o discurso da esquerda. Porque se liga, meu irmão, legal. Genérica. Entendendo? Um terço do Brasil, de maneira grosseira, de maneira grosseiríssima. Sim. Um terço do Brasil é bolsonarista, um terço é lulista e um terço tá aí meio puto com os dois. Isso. Sei lá, vai meio que na onda, né? Pode ir pra qualquer lado. Isso. Se a gente for, beleza. Então teve uma revolução no Brasil. Vamos chamar a sociedade aqui pra gente decidir as paradas. Invade a Vale. Eu mesmo. Mas não é chamar a sociedade. Primeiro, revoluções já acontecem o tempo todo. Em todos os lugares. A gente teve na América Latina, se a gente pegar nos últimos 20 anos, por exemplo, o processo que a gente teve no Chile nos últimos anos, que colocou assim, o governo de joelhos, Brasil, em junho de 2013, que não chegou a ponto de derrubar um governo, mas viemos e convenhamos. Tudo que aconteceu no Brasil depois é inexplicável em junho de 2013. Né? Revoluções acontecem porque as pessoas elas ficam lá se iludindo com discursos muito mais fáceis, e você tem razão. Discursos A, discursos B, muito mais fáceis de digerir. Até que chega um ponto que ela fica de saco tão cheio que ela fala, eu não aguento mais. As pessoas não fazem revolução porque elas são revolucionárias. Elas fazem revolução porque elas são conservadoras pra caralho. São tão conservadoras que elas vão segurando, até que chega um ponto que explode. O que nós... E quando ela chega a um ponto que explode, tá? Quase sempre, quando você toma as ruas, quando as coisas paralisam, greves gerais, produção paralisada, as pessoas criam organismos para poder saber o que elas vão fazer naquele processo. Quase sempre. O Brasil, o processo foi bem incipiente, mas chegou a ter as tais as assembleias populares horizontais e etc. Quando isso aí se alastra para o sistema produtivo, você tem que definir o que você vai fazer naquele local de trabalho que você acabou de paralisar. O que nós marxistas queremos é ter força suficiente, e temos acordo que estamos longe disso nesse momento, inclusive eu e a organização a qual faço parte, que é o PSTU, força suficiente para disputar a consciência das pessoas, para falar assim, olha, sabe o que você acabou de fazer? Você tem que continuar com isso aí. Sabe o local de trabalho que você acabou de tomar conta dele? Você já produz, já faz todo o trabalho que tem aí em cima. O cara que está lá em cima, que é um acionista genérico de empresa, é só um parasita. Ele não produz nada aí dentro, ele não desenvolve nada aí dentro, ele não tem nem as ideias, que são outros que têm as ideias. A gente tem que só arrancar esse parasita, que não é o carinha que tem uma padaria, que tem podcast e etc. Não, estamos falando de caras que movimentam, gente, centenas de bilhões de dólares. É uma quantidade de recursos que é assim, a riqueza do Brasil sendo movimentada por 200, 300 pessoas no mundo, por cada uma delas. Nós não precisamos desses caras. Nós vamos ter desafios enormes. Então, quais vão ser as tarefas que vão estar dadas a partir daí? Vai depender de um monte de questões, evidentemente. Né? Quais setores nós vamos nos aplicar enquanto algo que pode permitir o Brasil produzir riqueza, inclusive para ter acesso à riqueza do exterior? Vamos ter que analisar. A inteligência artificial que eu estou falando aqui é um exemplo.
meramente. Tá? Vamos sofrer boicote de empresas lá fora? Provavelmente, mas eles também precisam do que é produzido aqui. Vocês acham que depois da Revolução Russa 17, eles tentaram fazer um embargo total à Rússia, mas não deu. O pessoal precisava do trigo da Ucrânia, precisava dessas coisas todas, entende? Aí você vai ter que fazer os acordos que foram os melhores que você conseguir. Agora, não esqueçam de uma coisa, sempre que uma revolução é exitosa, ela se alastra, igual pavio. Que é isso que vocês falam, a dificuldade de ver algo material e palpável em que se ancorar. Tão logo a Revolução Russa aconteceu, é porque foram derrotadas, mas você teve na Alemanha. A Alemanha passou por 2 revoluções. É isso que leva Hitler ao poder. O medo do comunismo e dos setores dominantes ficou tão forte que eles falaram, esses nazistas aí vai ser dureza, mas é melhor isso aí do que o que ameaça, né, todo o controle que eu tenho em cima disso. Teve revoluções na Hungria, na Finlândia, partidos comunistas foram criados em 150 países do mundo, já com milhares de militantes. Né? Aí o que acontece? Foi tão forte esse processo, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o mundo inteiro se voltou para destruir a Revolução Russa. Eu desafio aqui qualquer historiador, me dê uma causa para o fim da Primeira Guerra Mundial que não seja a Revolução Russa vitoriosa. A Alemanha foi derrotada em alguma batalha na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram disso? Eu estudei pouco Primeira Guerra. Intuitivamente, vocês lembram disso? A da Alemanha ser derrotada em algum momento? A Alemanha estava dentro da França. O exército alemão tinha se expandido até uma certa altura da fronteira francesa e ficou aquela guerra de trincheiras que não saía de lugar. A Revolução Russa abriu um pavio revolucionário dentro da Alemanha. E depois que a Revolução aconteceu, eles falaram assim, olha, isso não vai durar 3 semanas. Depois isso não vai durar 3 meses. As pessoas gostam de número cabalístico, né? Eu não sei por que o 3, mas assim foi. Isso não vai durar 3 anos. Quando eles viram que era para valer, eles terminam a Primeira Guerra Mundial, eles armam um exército interno altamente documentado. O Japão mandou mais de 70 mil soldados para dentro da União Soviética. A Inglaterra e França mandaram só 2, 3 mil, porque os primeiros batalhões que a França mandou, os caras estavam se voltando contra a França a favor da Revolução Soviética, dos soldados franceses. Você tem documentação... É bem a cara do francês mesmo, curte uns comunistas. Né? Não, você tem documentação de general francês falando, mandem dinheiro e armas, mas não mandem mais exércitos e batalhões franceses para dentro da Rússia, que nós vamos estar trazendo a revolução para dentro da França. Tinha o padre do Age of Empires que convertia os caras lá dentro. Viagem, entendi. Isso tudo, gente, altamente documentado. Vocês podem procurar historiadores aí que nem marxistas são. Tipo, sei lá, eu sempre sugiro o Marc Ferraud, que é um cara aí, uma escola histórica bem tradicional aí da França. Então deu merda no experimento russo porque a gente matou ele. Aí depois o que acontece? O mundo inteiro se voltou para sufocar aquilo ali. Tá bom. Mas os capitalistas que mandaram isso, por meio dos seus países, né? Embargos por meio dos seus países, seus estados, se termina a Primeira Guerra. Inglaterra, França com mais peso, Japão, todos aqueles que estavam ali na Primeira Guerra Mundial agora se voltam em cima de um país que era atrasado. A Rússia comparada tão era atrasado que a boa parte do capital que atuava dentro da Rússia era francês, antes da Revolução 17. Tá? Agora, o império, do tempo da sua extensão, da sua força histórica, a Rússia era um país importantíssimo, a Rússia dos czares. Mas ela já vinha na decadência há quase 2 séculos. Não é a Rússia lá de Napoleão mais, né, de um século antes. Tanto que tinha perdido uma guerra para o Japão no início do século XX. Que vai desembocar depois na Segunda Guerra. Então, na época, eles estavam vivendo meio que o que a gente está vivendo hoje. Isso. Muito estrangeiro claro dentro que do país. Tem especificidades, né? Tem uma Apple lá dentro da... Mas desse ponto de vista da decadência interna, de um país que estava se descendendo na divisão internacional do trabalho, com certeza. Vivia um processo análogo ao do Brasil. Ainda que fosse um país que era um império, que tinha várias nacionalidades dentro dele, controlada por um imperador, né? Então, o mundo inteiro se voltou para a Rússia e perdeu. Eles venceram a guerra civil, eles criaram um exército do nada. Toda aquela infraestrutura que existia pré-Rússia de 17, ela foi totalmente desmantelada. Eles tiveram que criar. A participação popular foi tão forte que você conseguiu criar um exército vermelho do nada, você conseguiu vencer uma guerra civil contra as principais potências do mundo. Só que o país saiu tão destruído, tão esfacelado, tão arrebentado da guerra civil, que
Isso favoreceu um processo de burocratização interna total. Se você pegar a lista das pessoas que participaram da Revolução de Outubro de 17, 98, 99% morreram. Tá? Você vai olhar, morreram durante a Guerra Civil. As pessoas que participaram do processo morreram. O país terminou dilacerado. E ainda para ajudar... Sem a elite intelectual, tá dizendo? Hã? Sem a elite intelectual, tá dizendo? Intelectual não. Da elite de ativistas mesmo, de pessoas que participaram diretamente do processo. Era o cara que estava mesmo envolvido. De 18 se paralisou todo o sistema produtivo da Rússia. Foi paralisado, com participação dos operários direto, dos camponeses direto. Os soldados participaram ativamente. Não era elite intelectual não, sob uma hipótese. Qual que era o principal ponto de revolta dos trabalhadores? Era dessa influência internacional ou do esquema de trabalho dentro do próprio país? Era alimento, que se materializou na palavra de ordem pão, ou seja, paz, queriam o fim da guerra. E olha que esses mesmos trabalhadores, 3 anos antes, defendiam a guerra, a vida. Eu quis perguntar qual foi o estopim para os trabalhadores quererem a revolução. Isso. O que era? Alimentação, fim da guerra e reforma agrária. Mas aí tinha alguma coisa a ver? Eles perceberam que eles estavam sendo usurpados por alguém, pelos burgueses ou pelas potências internacionais? A situação ficou tão extrema, porque a Rússia entrou numa guerra. Imagina um país como o Brasil entrando numa guerra mundial. Para dar uma analogia aqui. Então, tem um contexto da guerra na Revolução? Tem, claro que tem. A Rússia estava dentro de uma guerra mundial, onde os outros países eram tecnicamente muito mais avançados que ela. E olha que a maioria dos russos defenderam a entrada da guerra no começo, da população da Rússia. Mortos em massa, perdiam todas as batalhas. Infraestrutura totalmente destruída pela guerra. E os esforços da capacidade produtiva eram todos esforços de guerra. A população começou a morrer de fome, não tinha acesso a pão. Começaram a querer a paz e o governo se recusava, porque já tinha acordos com a França, que tinha o principal capital lá dentro, etc. Fizeram a Revolução em fevereiro, que era uma revolução de perfil capitalista, não czarista, assim, do perfil mais liberal. Mas liberal no sentido mais amplo da palavra, tá? Não é o liberalismo de ANCAP hoje, não. Liberal no sentido de liberdade política, no sentido de ter eleições livres, de ter uma assembleia, de ter um legislativo. Acabar com a monarquia. Acabar com a monarquia, que era o czar, que estava há 300 anos no poder. O czar é derrubado em fevereiro, se conformou um governo provisório, tinha um monte de organização lá que assumiam o governo, tipo PT, PSOL, que eles tinham uma coisa mecânica na cabeça deles, que eles falavam assim, isso aqui agora é a época do desenvolvimento capitalista na Rússia. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram os liberais e botaram dentro do poder. Os liberais não participaram do processo revolucionário, não eram conhecidas as pessoas que estavam na rua, mas eles falaram, agora é a época do desenvolvimento do capitalismo da Rússia. E botaram eles lá no poder. Mantiveram a Rússia na guerra, todos os problemas persistiram com o governo provisório, e só em meio a esse processo, uma atuação consistente, contínua, os bolcheviques conseguiram convencer a enorme maioria da população que aqueles organismos que eles tinham criado durante o processo revolucionário é que tinha que assumir o poder. E depunha não só o governo, depunha o Estado que existia, construía outro, sob essas bases. Então teve outra revoluçãozinha depois de outubro, foi a revolução. Tá. Então, teve uma que derrubou a monarquia. E depois a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro tinha uma adesão popular tão grande, mas tão grande, que eu insisto, as estatísticas divergem entre 6 e 8 mortos. A de fevereiro, que derrubou o czar, não. Essa teve algumas centenas de mortos. Tá, entendi. Tá? Agora eu me organizei aqui. Isso. Eu achei que tinha sido só a que matou a família. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?